Geralmente a pessoa apresenta cansaço progressivo, que piora com o tempo e com esforços cada vez mais menores. E falta de ar, além também pode ocorrer desmaios. Não é fácil estabelecer o diagnóstico da hipertensão pulmonar. Esta é a frase do Dr. Carlos Jardim, ele que é pneumologista. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo em mais uma transmissão aqui da Rede Brasil de Comunicação. E hoje no programa Assunto do Dia vamos falar sobre uma doença que talvez você não conheça, não é? Hipertensão arterial pulmonar. Você conhece? Não? Olha, estima-se que no Brasil existam cerca de 3.000 pacientes com essa enfermidade. E se não receberem tratamento adequado, a sobrevivência pode diminuir, isso mesmo, a sobrevida será de apenas de 2 a 8 anos, após o diagnóstico, é claro. Agora, antes de conversarmos sobre esta doença, sobre esse mal, vamos conferir juntos uma matéria que vai esclarecer melhor sobre essa questão aqui no país. Vamos conferir essa matéria com a repórter Poliana Andrade. Os sintomas são os mesmos. Eu sinto tonturas, falta de ar, fico com os lábios roxos e umas dores de tórax. Eu tenho. Não cheguei ainda a desmaiar, mas princípio. A pessoa chega a ficar inchada, tá entendendo? Muitas vezes a gente precisa ir ser socorrida. Cansaço, tonturas e até desmaios. A hipertensão pulmonar é causada por alterações que dificultam a passagem do sangue pelas artérias e veias pulmonares. Andréa nasceu com este problema e os sintomas alteraram a sua rotina de vida. Pequenos esforços, assim, no trabalho, a tarefa de casa, subir uma ladeira, uma escada, muitas limitações, tá entendendo? No trabalho eu não pude trabalhar por causa dos exames que dava sempre problemas cardíacos. Os médicos afirmaram que ela não passaria dos 2 anos de idade, mas apesar das dificuldades, ela chegou aos 38 anos, casou-se e tem 2 filhos. Já o bancário Agamenon descobriu a doença há 8 anos e de uma forma nada comum. Eu estava caminhando na praia e de repente eu passei mal e desmaiei. Aí eu fui ao cardiologista que examinou, fez vários exames e não identificou a minha doença. Aí me indicou para eu ir lá no Procap procurar a doutora Ângela. Foi o que eu fiz. Lá, através de alguns exames que ela fez, identificou que eu tenho hipertensão pulmonar. Mesmo com todos os problemas, ambos lutam para sobreviver, já que além dos sintomas, existe outra dificuldade, a de conseguir o remédio. Fui para a secretaria para receber, chegou lá, eles disseram que não tinha medicamento nenhum, meu nome está lá, faz mais de 1 ano esperando até hoje, não recebo. Eu estou tomando por doações. Fizeram uma licitação de emergência, aí apareceu o remédio, depois de 7 meses de luta. Mas só que fizeram uma compra de emergência que só valeu 2 meses. No 3º mês que eu fui buscar lá na farmácia do estado, disse não, acabou. Aí eu vou na Secretaria de Saúde, aí diz, não, a gente abriu nova licitação. Então, até a licitação ser concluída e a compra ser executada, é no mínimo 2, 3 meses e a gente fica sem um remédio. O diagnóstico da hipertensão arterial pulmonar é difícil, por isso, ao sentir algum sintoma, é preciso procurar um médico. Muito bem, com essa matéria abriu mais um pouco o nosso entendimento sobre esta doença, a hipertensão arterial pulmonar. E hoje contamos com a presença em nossos estúdios da Rosane Stefano, ela que é presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar de Pernambuco. Daqui a pouco vamos estar também conversando aqui em nosso programa com a doutora Ângela Pontes Bandeira, ela que é cardiologista e vai estar presente aqui para conversar conosco sobre esta doença. E você, enquanto isso, pode participar, pode interagir, pode mandar sua dúvida, seu comentário para as nossas redes sociais. Atenção a você, internauta que nos acompanha pela internet, pelo rbctv.com.br,
né, sempre participando aqui, mandando suas mensagens através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter. É sempre um prazer especial contar com a sua audiência. E a você que quer participar ao vivo aqui do nosso programa, ligando, claro, para a gente, através da nossa linha interativa, que já está a seu dispor, você pode ligar para o 0 Operadora 81 3424 1977. Este é o nosso telefone, a nossa linha interativa, portanto você pode participar, 3424-1977 e, é claro, pelas redes sociais. Eu queria agradecer aqui a presença da Rosane, é um prazer recebê-la aqui no programa Assunto do Dia. E vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho da Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar de Pernambuco. Como é que iniciou as suas atividades aqui no estado? Eu iniciei as minhas atividades quando eu descobri que também era portadora de hipertensão pulmonar. Foi quando eu descobri que existia essa doença. Comecei a participar da associação, fui participando e hoje eu sou a presidente da associação, graças a Deus. Uma missão que Deus me deu. Com certeza, uma grande missão, inclusive, né? Hoje, digamos, a ABRAP, não é? A ABRAP, ela é conhecida por muita gente aqui no estado, não é? Ela está sendo bem conhecida, nós estamos divulgando bastante, fazemos esse trabalho de divulgação, procuramos a mídia para mostrar o assunto. Na realidade, a gente não quer divulgar muito a ABRAP, queremos divulgar a hipertensão pulmonar. E a ABRAP é divulgada porque nós acolhemos esses pacientes, né? Tentamos judicialmente, a medicação e tal, tentamos abraçar esses pacientes. Rosane, tens ideia de quantas pessoas hoje, digamos, são assistidas ou passam a ter mais informações com a ABRAP aqui em Pernambuco? Olha, pela ABRAP, mais ou menos umas 700 pessoas são assistidas, mas aqui em Pernambuco tem mais pessoas com hipertensão pulmonar. A gente observa que é uma doença que, digamos assim, é pouco diagnosticada, né? Até porque a procura é pouca, né? É porque os sintomas se confundem com outros sintomas, exatamente. Então a pessoa pensa que tem um cansaço porque tem uma asma, pensa que tem um cansaço porque tem um problema, outro problema, e não se atenta que pode ser uma hipertensão pulmonar. E os sintomas principais são esses aqui, inclusive temos essa cartilha, né? esse folder, né? Essa cartilhazinha. Isso, esse é o nosso folder da ABRAP. O folderzinho da ABRAP com informações, né? Eu vou mostrar aqui na câmera 3 para as pessoas conhecerem melhor esse trabalho da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar de Pernambuco, né? Hipertensão pulmonar, vem com esta frase aqui inicial: hipertensão pulmonar, a outra hipertensão. O que você sabe sobre essa doença? Vem com esse questionamento aqui da ABRAP. E dentro desse folder, né, há muitas informações, não é, Rosane? Vocês tomaram um cuidado especial para trazer todas as informações. Todas as informações. Porque esse não é um tipo de folder que a gente dá. E quando a pessoa abre, toma aquele susto, né? Poxa, talvez eu tenha uma hipertensão pulmonar, eu sinto isso. Aí se atenta para o problema. E aqui, por exemplo, temos essas informações aqui, tais como o que é hipertensão pulmonar, quais os sintomas desta doença, o que causa a hipertensão pulmonar, quem sofre de hipertensão pulmonar, como é feito o diagnóstico da hipertensão. A hipertensão arterial pulmonar tem cura? E tem também aqui no verso, né, dessa cartilha, um pouco da história da ABRAP, aqui em Pernambuco, né? A ABRAP é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Exatamente. Quer dizer que não recebe nenhum financiamento público, digamos assim? Não, público ainda não, nós estamos correndo atrás. E, no caso, também há uma contribuição das pessoas que queiram ser voluntários e ajudar? Que querem abraçar a causa, nós solicitamos que as pessoas possam doar, porque estamos precisando, porque tem muito paciente que a gente precisa assistir esses pacientes. Tem o setor jurídico que precisa de recursos para correr atrás da medicação. Então, temos toda uma estrutura por trás e tudo é através de doação que nós temos. E temos poucas doações. Eu acredito. Essa instituição aqui em Pernambuco, ela... Desde 2006. 2006. Exatamente. Então, temos aí em torno de 18... Não, 6 anos, né? 6, 7 anos de funcionamento. Isso. 8 anos, né? 8 anos de funcionamento, 2013 agora, 8 anos de funcionamento. Para você ver, e nós ainda não conseguimos ter uma sede, uma casa de apoio. Não tem? Não temos. Ainda. Depois desses anos todos, nossos recursos são muito pequenos.
Entendo, entendo. E além da questão de doações, vocês precisam também, é claro, de apoios para promoção, né, dessa ideia, né, dessa ação de vocês. Né? Por exemplo, vocês contam com algum patrocínio ou apoio? Normalmente quem nos patrocina são pessoas comuns, pessoas que conhecem a hipertensão por algum motivo, ou parente, um pai, uma mãe, um tio tem a hipertensão, mas nós não temos apoio de empresas, do governo, não, são só pessoas físicas mesmo que abraçaram a causa de alguma forma e nos ajudam. E na promoção, por exemplo, desse trabalho, a promoção desse trabalho, ou seja, divulgação desse trabalho, vocês contam com apoio de instituições, digamos, faculdades, escolas, não, assim, hospitais? Não. Nós corremos atrás, por exemplo, agora há pouco fizemos um evento no Parque de Exposição de Animais, na feira que tem todos os anos aqui em Recife. Então fomos atrás desse apoio, porque para colocar um stand lá é custo, nós não tínhamos como bancar. Então, corremos atrás e conseguimos botar um stand lá de 3 dias para divulgar a doença. Quer dizer, foi um patrocínio que nós recebemos. Aí, buscar ali, pegar aqui e vamos nos ajeitando. A gente observa que hoje no país o que falta, de fato, é informação. É o trabalho com a questão da medicina preventiva. Né? Exatamente. A gente vê que se preocupa mais no estágio final da doença, né? Seja qual for ela. E o problema é esse, quando a pessoa chega, que é diagnosticada como hipertensão pulmonar, a doença já está tão elevada que não tem muita coisa a fazer. Seria bom as pessoas já terem o conhecimento da doença, poxa, eu estou sentindo uma tontura. Tontura é coisa simples, mas eu vou procurar um cardiologista, eu vou pedir um ecocardiograma, que é o exame específico que identifica a hipertensão pulmonar. Eu vou procurar fazer esses exames, vou correr atrás. Se a pessoa tem um outro problema, poxa, vimos a Andréa, nasceu com um problema, mas esse problema, ele vem de outros problemas. Outros fatores, né, que desencadearam isso, outras doenças. Então, já que eu tenho essa doença, a minha doença que eu tenho pode me levar a uma hipertensão pulmonar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tem que observar essas coisas. Com certeza, fica aí essa dica importante da Rosane Stefano, ela que é presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar de Pernambuco. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você continua conosco e aproveita o intervalo e manda a sua mensagem. Mas antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol com nuvens e também não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 31 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 30. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 22. Já em Arco Verde, a mínima é de 21 e a máxima chega a 31 graus. E em Petrolina, a mínima é de 25 e a máxima de 36. Portanto, a previsão do tempo, vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você conhece os sintomas da hipertensão arterial pulmonar? Bom, o pouco que eu ouvi dizer dá cansaço, falta de ar e até desmaio. Thaís, você sabe o que é hipertensão pulmonar arterial? Eu já ouvi falar que hipertensão são alterações que são ocasionadas no sangue que impedem a passagem do sangue nas veias pulmonares, né? E eu sei que isso pode causar desmaios e cansaço nas pessoas. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Ouvimos aí as pessoas participando e uma delas, né, essa última participação, muito nos alegra, né, em sabermos que há pessoas que buscam mais informações sobre as temáticas que são abordadas aqui no programa Assunto do Dia. Parabéns aí à telespectadora que foi, né, interpelada nas ruas no nosso quadro Fala Cidadão. Bom, é um momento especial de falarmos sobre esse assunto, é claro, a título de esclarecimento para as pessoas que nos acompanham. Hoje estamos falando sobre hipertensão arterial pulmonar e contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Ângela Pontes Bandeira, ela que é cardiologista do PROCAP,
presidente do Grupo de Estudos da Circulação Pulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além dela, contamos com a presença também aqui em nossos estúdios da Rosane Stefano, ela que é presidente da ABRAP Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar aqui do estado. E já estávamos conversando, inclusive, aqui com a Rosane Stefano sobre o trabalho que é desenvolvido pela Associação Brasileira de Hipertensão, a ABRAP, e, é claro, é importante a gente divulgar, né? Daqui a pouquinho a gente vai divulgar também as formas de você estabelecer contato com esta associação, que tem um trabalho voltado à questão da hipertensão arterial pulmonar, né? De promover, de fato, informação para as pessoas sobre essa doença. Mas eu queria já iniciar a nossa conversa aqui com a presença da doutora Ângela Pontes, não é? Seja muito bem-vinda aqui ao programa, é um prazer recebê-la. Ok, Felipe, bom dia a você e a todos os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar de hipertensão arterial pulmonar, uma doença a qual eu venho me dedicando nos últimos 15 anos, e é de suma importância caracterizar que é diferente daquela hipertensão sistêmica. Às vezes existe um pouco de confusão. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença dos vasos pulmonares, das artérias pulmonares, que tem uma repercussão no coração, do lado direito do coração. E é uma doença grave, é uma doença que tem uma evolução que, quando os sintomas aparecem, ela começa a ter uma evolução difícil, e é fundamental tanto a população, como a sociedade civil, como a própria área de saúde, a classe médica, ficar bem atenta para esse diagnóstico. Hipertensão pulmonar. A gente não tem um tensiômetro, um esfigmomanômetro para detectar a hipertensão pulmonar, como a gente faz para a hipertensão sistêmica. Com certeza, doutora. E vamos conferir agora, juntamente, né, com a Rosane, também as participações, as principais dúvidas e questionamentos das pessoas nas ruas. Vamos à primeira delas. Quais os sintomas da hipertensão arterial? Bom, tem o sintoma arterial, né, e a pulmonar. Há uma distinção entre as duas, né? E às vezes há uma confusão muito grande. Exato. Olha, gente, é muito diferente. A hipertensão arterial sistêmica é aquela hipertensão usual que, quando você vai no clínico, no cardiologista, tá com pressão alta, precisa tomar diurético. A hipertensão pulmonar, os sintomas são principalmente falta de ar, edema, inchaço no corpo, tonturas, desmaios, mas ela não é detectada pelo esfigmomanômetro, pelo tensiômetro. Você tem que se submeter a um exame clínico, a exames complementares. Eu enfatizo de modo especial o ecocardiograma, que é o exame básico para a gente fazer o diagnóstico inicial. E, basicamente, os sintomas são esses. Na realidade, a sintomatologia vai depender da doença de base que a gente tem subjacente à hipertensão pulmonar. Muito bem, vamos agora a mais outra dúvida das pessoas nas ruas. Como é o tratamento dessa doença? O tratamento, doutora, há uma coisa diferenciada, alguma diferença, por exemplo, do tratamento da hipertensão arterial, ou é bem distinto? É claro que foi explicado isso agora. Exato, é absolutamente distinta. A hipertensão pulmonar é uma doença de alta complexidade, requer tratamentos de alto custo, que são dispensados pelas secretarias estaduais de saúde, que seguem um protocolo do Ministério da Saúde. Então, tratamento hoje na rede pública de saúde tem, não é? É possível encontrar? É possível encontrar, mas na maior parte do Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande ainda em disponibilizar esses medicamentos por conta do alto custo. E até porque também, me parece que uma pesquisa que a gente encontrou, inclusive, na internet, cerca de 3.000 pessoas hoje no país são diagnosticadas com essa doença, né, a hipertensão arterial pulmonar. Mas há margem para muito mais, até porque há poucas pessoas que procuram um centro médico, centro de atendimento médico básico, né, e são diagnosticados de fato aqui no país, né? Perfeito. Eu acho que a grande questão na hipertensão pulmonar é o desconhecimento da doença. A doença pode ser trocada, ela pode ser mimetizar uma asma brônquica, depressão, outras doenças pulmonares. Então, a grande questão que nós enfatizamos sempre é que a sociedade civil,
que os médicos em geral, todo o pessoal da área de saúde, lembre-se da existência da hipertensão pulmonar, que, como eu te falei, está relacionada a populações de risco, como, por exemplo, a esquistossomose, no nosso meio, é uma causa de hipertensão pulmonar. O grupo das doenças do tecido conjuntivo, como, por exemplo, o lúpus eritematoso, a esclerodermia, as doenças mistas do tecido conectivo, a AIDS, o uso de drogas e toxinas, os anorexígenos, por exemplo. Então, existe uma gama imensa de fatores, de doenças associadas que, na sua evolução, podem desencadear a hipertensão arterial pulmonar. E pegando esse gancho aqui da doutora Ângela Pontes, a gente sabe que há pouca informação sobre isso, né? Sobre o assunto que estamos debatendo hoje aqui, conversando hoje. E é por isso que a ABRAP, né, ela atua de forma intensiva na sociedade para divulgar, não é, essa doença, para levar mais informação para o público geral. E é difícil nessa tarefa, não é, Rosélia? É muito difícil, porque os caminhos são limitados, nós não temos recursos, então fica complicado, não temos uma sede. Estamos correndo atrás de uma sede, de uma casa de apoio para colocar as pessoas que têm hipertensão pulmonar. Então, fica muito difícil. Não temos apoio governamental, não temos empresas privadas que nos ajudam. Como eu te falei, nós sobrevivemos de doações. Então, é muito complicado. E, sobretudo, também com a questão das ações dos próprios voluntários da associação. Né? Exatamente. Hoje vocês têm, digamos assim, um número X específico de quantos voluntários hoje atuam, ajudam a associação? Sim, sim. Nós temos uma equipe muito boa que trabalha junto com a ABRAP, junto conosco, que vai ao PROCAP, que tenta entrar em contato com os pacientes. Nós temos uma estrutura boa entre nós. Muito bem. Agora, é claro, é preciso de mais apoios, né? Que se intensifiquem mais apoios para que se torne mais forte essa divulgação desse projeto da associação, não é? Temos aqui muitas pessoas participando, queremos agradecer a todo mundo aqui, a Maria Gorete Moreira, que diz o seguinte: a hipertensão pulmonar pode ser causada por medicamentos, por exemplo, algumas drogas contra a obesidade, e a hipertensão também afeta mais mulheres do que os homens. Por que seria? Está aqui a pergunta da Maria Gorete Moreira, que interage aqui conosco, doutora Ângela. Ah, sim. É muito importante isso que a Gorete falou. O uso dos anorexígenos pode levar à hipertensão pulmonar, principalmente aqueles do grupo da fenfluramina. Hoje em dia justamente, me permita, a questão das pessoas que querem, digamos, emagrecer. Né? É importante falar isso, né? Para alertar as pessoas. Então, é muito importante que se avalie sempre que o próprio indivíduo, ao tomar determinada medicação, ele se oriente, ele se monitorize em relação a sintomas que podem aparecer em relação ao uso. Os anorexígenos é um exemplo. Existem também substâncias, as drogas ilícitas também estão relacionadas à hipertensão pulmonar. Interessante, uma droga que usa para o próprio tratamento da hepatite, a gente tem 3 casos já descritos com o uso do interferon ribavirina para hipertensão, desencadeando hipertensão pulmonar. E também um óleo utilizado na culinária espanhola, o óleo de couza, desencadeou uma epidemia de hipertensão pulmonar na Espanha na década de 80. Então, prestar atenção àqueles temperos diferentes, como, por exemplo, que tenham esse óleo de couza, que é um desencadeador da doença. Existe alguma outra pesquisa que mostre, por exemplo, com relação ao hábito alimentar do brasileiro, alguma outra substância presente nos alimentos típicos de nós brasileiros ou não? Não, até o momento não. Digamos que no Brasil nós estamos ainda realizando uma avaliação epidemiológica da doença, nós estamos iniciando um registro nacional da doença, por exemplo, aqui no PROCAP, no hospital que é referência no Norte e Nordeste para o tratamento da hipertensão pulmonar. Nós temos quase 800 pacientes registrados, mas eu te diria com segurança que em torno de 36% está relacionado à esquistossomose. Então, está muito mais relacionado a hábito de vida, né? O contato com cistosoma, a endemicidade ainda muito elevada da doença. Então, atenção, o programa de controle da esquistossomose que tem que ser realizado com
com mais afinco, com uma participação maior do governo, para que a gente controle e evite o desencadeamento dessas doenças, complicações graves do esquistosomonas. Muito bem, doutora. E queremos também agradecer aqui a interação da Eli Claudino, que nos assiste lá em São Paulo. Muito obrigado pela audiência de vocês, nos acompanha pela internet, inclusive pede aqui para a gente conseguir... Ah, sim, muito bem. Olha só, tem um link, como se fosse um linkzinho, né? Um plugzinho, aliás, próximo ao vídeo que você está assistindo, à programação, que você tem como aumentar o volume, tá certo, Eli? Eli Claudino está nos acompanhando lá em São Paulo pela internet. A Maria Antônia também, ela pede aqui... Ah, muito bem, a saudação especial para ela e para a vovó dela, a Eurides, né, que manda um grande beijo para todos do Assunto do Dia. Ela é fã aqui do programa, né? Um beijo, então, portanto, para a vovó Eurides, a vovó da Maria Antônia, que nos acompanha lá no Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro, isso mesmo, nos acompanha pela internet também. Um abraço especial, né? Deus abençoe você, tá bom? Temos a Andréia Dantas dizendo aqui: estou na programação, estou assistindo a programação e está muito boa, Felipe, com muitos esclarecimentos importantes para a sociedade. Muito obrigado também, Andréia Dantas. E é isso, minha gente. Vocês nos ajudam a fazer aqui o programa Assunto do Dia. Todos os dias, né? Rimou, inclusive, né? Todos os dias você nos ajuda a fazer, continue nos ajudando. Se você quiser também mandar alguma sugestão de pauta para o programa, você pode mandar seu e-mail, né? Sua mensagem para o jornalismo@rbc1.com.br. Eu disse jornalismo@rbc1.com.br. Este é o nosso e-mail, portanto você pode mandar sua mensagem, melhor dizendo, sua sugestão de pauta para a gente, tá? Temos aqui a Thaís Ramos de Freitas. Felipe, tenho asma grave e ao longo da minha vida tive várias infecções no pulmão e também já houve caso de ter gotas de sangue saindo. Onde posso fazer um exame para saber se tenho essa doença? Está aqui a Thaís Ramos de Freitas, não sei se você fala aqui do estado de Pernambuco, mas se for aqui no caso do estado de Pernambuco, doutora Ângela, qual o procedimento? O procedimento, como eu falei, é procurar consulta com um cardiologista ou um pneumologista, mas o exame básico é o ecocardiograma. Enfatizo bem isso porque às vezes se faz um eletro, um raio-x de tórax, se forem casos mais leves, até moderados, você pode ter nenhuma repercussão ainda a nível de eletro e de raio-x de tórax. Então, importantíssimo é o ecocardiograma. Procurar o seu médico e pedir para que ele solicite. A asma, ela é muito confundida, existe uma mistura de sintomas da asma com a hipertensão pulmonar. Então é fundamental essa investigação com o eco. Agora, é claro, Rosane, você sempre tem acesso, não é? Por exemplo, no caso do Procap, que é um serviço de atendimento de referência, não é? Nessa área, sempre tem acesso, tem alguma dificuldade? Não é? Acesso ao Procap. Acesso às informações dos pacientes. Não. É sempre aberto a essas informações, não é? Sempre. No caso, vocês sempre compartilham, por exemplo, de informações com outras associações no país. Por exemplo, existem quantas associações, em torno de quantas associações aqui no país que têm esse trabalho, não é, com relação à hipertensão pulmonar? Bom, nós temos associações em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Temos associações aqui em Campina Grande, tem uma associação também, sim. E vários outros estados. No mundo, nós temos contato com a Associação da Argentina, do Chile, da Bolívia. Tem, inclusive, uma associação portuguesa de hipertensão, portuguesa. né? Inclusive, uma paciente de Portugal entrou em contato conosco tentando se associar à ABRAP. Chegou um e-mail para a gente de Portugal. Já que falaste sobre associação, tem algum pré-requisito para as pessoas se associarem, não é? Bom, o primeiro passo é procurar, como nós não temos sede, que eu enfatizo muito bem isso, estamos correndo atrás de uma sede, de uma casa de apoio, porque tem muitos pacientes que vêm do interior para o Procap, não tem onde ficar. Os exames, às vezes, demoram 1 dia, 2, 3 para fazer, e a pessoa precisa de um local aqui para dormir, amanhecer e voltar a fazer consultas, exames, e não tem onde ficar, nós não temos essa casa de apoio. Então, eu enfatizo isso, nós precisamos de uma casa de apoio, nós precisamos de uma sede, eu peço até ao governador que possa nos ajudar, apoio governamental, outras empresas, as prefeituras, que se sensibilize,
por essa causa, entendeu? Eu já aproveito o teu gancho aqui também, nós aproveitamos esse espaço, né, já também mediando aqui, ou pedindo aqui o apoio, né, a todos que estão nos acompanhando neste momento. Por exemplo, eu peço o apoio primeiro ao governo, como você mesmo pediu, ao governo do Estado, com as suas secretarias, que possam se sensibilizar, né, com essa causa que é nobre, né, promovida pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar, que de repente, né, tem algum espaço desocupado neste momento e que possa ceder, né, para que a associação possa divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito bom, é um trabalho que tem com certeza alcançado a atenção de muitas pessoas que sofrem desse mal e, é claro, também isso vai fazer com que a saúde pública não tenha tantos gastos assim, até porque o tratamento é caro. Então é melhor fazer um trabalho com medicina preventiva, né, com divulgação dessa informação, do que lá na frente com medicamentos e com equipamentos caros, enfim. Então é importante que todos possam se sensibilizar. E até não só no apoio governamental, mas as pessoas que de repente tenham algum espaço, né, desocupado em toda a região metropolitana do Recife, Felipe, né, de repente, né, Rosana? De preferência próxima ao Procap, que é o centro de referência. E como a hipertensão é uma doença grave, se a pessoa passar mal, tem que ser uma coisa rápida. Então nós pedimos que seja próximo ao Procap. Muito bem lembrado, inclusive. Está aí esse apoio. E eu também deixo aqui o telefone para as pessoas que estão nos acompanhando, que ouviram essa mensagem, né, Rosana? Só para te responder a pergunta, como nós não temos sede... Não tem telefone ainda. Não temos, tem telefone nós temos. Tem telefone. Temos uma secretária da ABRAP que fica no Procap, segunda, quartas e sextas. Certo. Então, quem quiser se associar à ABRAP, vá ao Procap nas segundas, nas quartas e nas sextas, procure a Márcia, que é a secretária da associação, e vai dar todo o apoio e vai encaminhar as pessoas. E temos também aqui um espaço, não é, nas redes sociais, no caso no Facebook. No Facebook, nós também temos um grupo de hipertensão pulmonar, também no Facebook, e tiramos muitas dúvidas das pessoas. Daqui a pouco a gente lança esse contato que está aqui na cartilha também, o 87, não é? Isso. 8726 2816, daqui a pouquinho, se você quiser anotar, espere mais um pouquinho que a gente vai mandar aqui, vai deixar, aliás, as considerações finais e, é claro, também os contatos, para você estabelecer contato com a ABRAP. Mas, aproveitando aqui a presença também da doutora Ângela Pontes, temos uma pergunta aqui da Maria Antônia, que fez uma correção. Ela disse que não está assistindo na internet lá no Rio de Janeiro, não. É pela televisão mesmo, pela parabólica. Um abraço especial a Maria Antônia. E ela diz aqui, minha mãe tem hipertensão. Qual o tratamento adequado? É uma hipertensão maligna. Seria a mesma que estamos falando no programa de hoje, doutora? Olha, eu acredito que não. Essa questão da hipertensão arterial sistêmica maligna é uma hipertensão de rápida evolução e com baixa resposta ao tratamento. Mas nós poderíamos até dizer que a hipertensão pulmonar pode ser incluída entre as doenças malignas, entre as hipertensões malignas, porque a evolução pode ser muito rápida. Eu alerto para que crianças, pacientes portadores de cardiopatias congênitas, são também candidatos à hipertensão pulmonar. Eu queria só fazer um adendo em relação a isso que Rosane está enfatizando, é que qual é o problema da hipertensão pulmonar e qual é a importância extrema da casa de apoio. Nós, como a hipertensão pulmonar é uma doença grave, porém controlável com as novas terapias, nós precisamos que os pacientes cheguem até essas terapias. E para que eles tenham acesso, para que a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde disponibilize essa medicação, ele precisa preencher exames de um protocolo pré-estabelecido. Então, esse protocolo é um protocolo extenso, requer tomografia de tórax ou cintilografia pulmonar, cateterismo cardíaco, uma série de exames sorológicos para investigar a presença de doença hepática, que é uma outra causa de hipertensão pulmonar, as doenças do fígado. Então, alô, cirróticos, usuários de álcool, que é uma outra droga que causa hipertensão pulmonar. A droga lícita, nesse caso. A droga lícita, o álcool. Isso. Então, precisa-se preencher esse protocolo para que a Secretaria libere.
Este é o problema. É o paciente do interior esquistosomótico, cirrótico, com cardiopatia congênita. Que vem com pouca informação. Que vem já com o horário do ônibus de volta, de 2 horas da tarde para o ônibus estar voltando. Então, muitas vezes eu estou sendo bem clara e bem franca. O paciente evolui para o óbito, porque a doença é tão grave que, às vezes, se ele chega muito grave, em 6 meses ele evolui para o óbito. Então, é sério. Essa casa de apoio é fundamental para que o paciente tenha o direito de fazer uso da medicação. Preencha o protocolo para chegar até o remédio. Muito bem, e com essa recomendação a gente vai encerrando aqui nosso bloco, não é o programa não, é o nosso bloco, tá certo? Temos ainda outro bloco pela frente, com dicas importantes, com outras questões que estaremos aqui levantando com as nossas convidadas, com a doutora Ângela Pontes Bandeira, ela que é cardiologista, presidente do Grupo de Estudos da Circulação Pulmonar, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também com a Rosane Stefano, que é presidente da ABRAP Pernambuco, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar aqui no estado. Vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Damares, como você se sentiria se não conseguisse respirar? Desesperada. Acharia que naquele momento ali era o fim da minha vida. Marcos, você acha que a hipertensão arterial pulmonar pode ser diagnosticada facilmente? Diagnosticada, acredito que sim, agora facilmente não, né? Eu acredito que o melhor caminho seja a prevenção, né? Ao menor sinal de problema, por menor que seja, procurar um especialista, né? Bom, já estamos de volta ao nosso debate de hoje, a nossa conversa sobre hipertensão arterial pulmonar. É bem diferente da hipertensão arterial que nós conhecemos mais comumente, né? E até porque a gente observa que há um crescimento de pessoas com problemas cardiovasculares aqui no país. E isso talvez seja desencadeado, vou aproveitar aqui a presença da cardiologista, a doutora Ângela Pontes, seja desencadeado pela má alimentação e pela falta de exercício, pelo sedentarismo aqui do brasileiro, não é? Exatamente. Esse é um outro aspecto que a gente pode enfatizar. Existe até uma elevação da hipertensão, da pressão pulmonar nos pacientes com sobrepeso e com obesidade, que o tratamento então seria a redução, o tratamento da obesidade. Mas as doenças cardiovasculares realmente elas estão em primeiro lugar no ranking das doenças que causam maior mortalidade, especialmente por conta do estilo de vida adotado pelas pessoas hoje em dia. Não se caminha, as pessoas fazem uma dieta inadequada, além de fazer com um alto teor calórico de carboidratos, de gorduras, de gorduras saturadas. Então, é muito importante que se atente para um bom estilo de vida de modo geral, de modo amplo. Com também certeza. para a hipertensão pulmonar. Que, no caso, a gente sabe que é diferente a hipertensão arterial pulmonar, não é, da hipertensão arterial propriamente dita, né? Sistêmica, não é? Há uma diferença muito grande aí nesse caso. E vamos agora conferir também mais uma dúvida, está aqui presente também conosco a Rosane Stefano, que é presidente da ABRAP. Vamos conferir mais uma dúvida das pessoas nas ruas. A hipertensão pulmonar é contagiosa? É contagiosa e também já aproveito também para perguntar se há cura para essa doença. Não, a hipertensão arterial pulmonar ela não é contagiosa. Algumas doenças infecciosas podem levar à hipertensão pulmonar. Como eu já citei, a AIDS, a esquistosomose, mas ela não é contagiosa. Não tem cura, a doença tem controle. Então, a importância que nós damos ao diagnóstico precoce é porque nós podemos, então, abortar a doença, segurar as rédeas da doença logo de início. Essa é a questão fundamental. Fez o diagnóstico, o paciente teve sintomas, incluir no protocolo de dispensação de medicamento para hipertensão pulmonar. Agora, eu também vou me direcionar aqui a Rosana, aproveitando, né, a sua presença, com relação ao medicamento, aos medicamentos utilizados nesse tratamento dessa hipertensão pulmonar. Existem alguns medicamentos que são essencialmente daqui do Brasil ou precisam vir de fora também? Precisam vir de fora e tem os que são aqui do Brasil. Mas assim, como a doutora falou anteriormente, as pessoas têm que preencher um protocolo para receber essa medicação.
Apenas uma medicação ela é dispensada normalmente pela Secretaria de Saúde. Qual seria? É o sildenafil. Sim, sim, sim. Né? Que é o famoso Viagra, que todo mundo conhece. Sim. O hipertenso pulmonar, ele toma o sildenafil. Até porque o próprio Viagra, digamos assim, ele veio com essa ideia de tratamento anteriormente, né? Depois é que foi utilizada por outros fins, né? Exatamente. Mas no caso dele, tem essa dificuldade, Não, porque mudaram o nome só para diferenciar um pouco, né? E a gente usa sildenafil, também é sildenafil. E também o Iloprost não é do Brasil, né, doutora? Não. O Iloprost, ele é suíço, produzido na Alemanha, e o grande problema dessas drogas é que elas são fundamentais. Por quê? Porque existe a conhecida farmacogenômica. Existem alguns pacientes que respondem ao sildenafil e outros pacientes que não têm a melhora clínica com o sildenafil. Então, o médico tem que ter opções de tratamento. Então, sildenafil, bozentana, ambrizentana e Iloprost. Muito recentemente, a bozentana e a ambrizentana, o Volibris, eles foram inseridos no protocolo do Ministério. Mas falta o Iloprost, cujo nome comercial é Ventavis. Então, se o paciente não responde a sildenafil ou bozentana, ele tem que fazer uso de uma terceira terapia, que seria a prostaciclina, que é uma droga inalável e que tem uma resposta excelente. Nós temos, em média, 10 pacientes que recebem a medicação por liminar judicial. Esse é um grande problema, a judicialização do tratamento das doenças no Brasil. E muitas vezes o próprio judiciário, o juiz, ele não conhece a doença, então ele indefere o pedido da medicação. Até acontece o que acontece, por exemplo, com algumas perguntas que as pessoas fazem aqui pelas redes sociais e também nas ruas, quando são questionadas sobre esse assunto que a gente está travando hoje aqui, que é a hipertensão arterial pulmonar, e confundem, né, com a sistêmica, não é? Exato. É isso que eu acredito que acontece. Então, nós já nos propomos a entrar em contato com o Ministério Público, com o Judiciário do Estado e já fomos a Brasília, contato com o Ministro da Saúde, em petit comitê, de diversos centros no Brasil, para que a gente coloque a gravidade da doença, a necessidade realmente de que se disponibilize as drogas, porque são vidas e vidas que se vão. Verdade. Se é uma doença rara ou não, o paciente, o indivíduo, tem direito ao tratamento, tá certo? Verdade. Tem direito à vida, enfim. Com certeza, com certeza. Essa é a questão. Direito à vida é uma coisa importantíssima, imprescindível, que a gente não deve esquecer. Agora, a hipertensão arterial pulmonar, ela também, ela como possui um diagnóstico difícil, né, até mesmo como encontramos aqui nessa cartilha, essa explicação, há algumas doenças, né, que podem ser confundidas com a hipertensão arterial pulmonar. Quais as principais? Olha, habitualmente a asma brônquica, a insuficiência cardíaca esquerda, o lado esquerdo do coração, que aí a doença esquerda cardíaca, as miocardiopatias, a doença cardíaca isquêmica, levam também à dispneia, a falta de ar. E dor no peito, muitas vezes o paciente de hipertensão pulmonar, a queixa dele é dor no tórax, muitas vezes é tontura, é desmaio, síncope. Então, o paciente que tem esses sintomas, ele precisa ser investigado para que se faça o diagnóstico diferencial. Mas as doenças mais importantes que se confundem são exatamente a asma, o DPOC, o tabagista, o longo tabagista, que desenvolveu enfisema, bronquiectasias, doenças próprias do parênquima, não são dos vasos pulmonares, mas do parênquima pulmonar. E o que falar, por exemplo, do DPOC? DPOC é uma causa também de hipertensão pulmonar, o tabagismo, a bronquite crônica, mas o tratamento tem que ser voltado para essas doenças. Então, voltados para a asma, para o DPOC, para as bronquiectasias, específico. Então, aí vem as drogas dos pneumologistas, as drogas broncodilatadoras, o tiotrópio e a oxigenoterapia quando o paciente é hipoxêmico. A gente divide a hipertensão pulmonar em 5 grandes grupos. O grupo que recebe tratamento dispensado pelo Ministério é o grupo 1, que é da hipertensão arterial pulmonar idiopática, que a gente investiga e não encontra nenhuma causa. Associada às doenças do tecido conectivo, mais uma vez eu enfatizo
cuidar do grupo populacional que tem lúpus, que tem a esclerose sistêmica, que tem artrite reumatoide, que tem artrite psoriática, vários tipos de doenças do conectivo que podem causar, que tem fenômeno de Raynaud, que é ficar com cianose, com os dedos roxos durante a exposição ao frio. O grupo 2 é doenças do coração esquerdo, que também causam hipertensão pulmonar, mas o tratamento é tratar a doença do lado esquerdo do coração. O grupo 3 do tabagismo, do DPOC. O grupo 4 é um grupo muito importante, que é o grupo das doenças tromboembólicas pulmonares. Quem teve trombose venosa profunda, é aquela doença que pode migrar um trombo para o pulmão, que hoje em dia é muito divulgado, principalmente em quem faz longas viagens aéreas. Então, se teve uma trombose venosa e algum tempo depois, ou mesmo concomitantemente, desenvolve cansaço, dispneia, precisa fazer um ecocardiograma para ver se o trombo não deslocou para o pulmão e se ele não desenvolveu hipertensão pulmonar. E aproveitando também aqui a Rosana, Rosane, justamente sobre a questão, por exemplo, você obteve, não é, essa doença, não é, desenvolver essa doença, né? De hipertensão pulmonar. Como foi no início para você o lado psicológico, trabalhar com isso? Nossa, eu pensava que ia morrer. Eu pensava que ia morrer e um profissional que não conhece a hipertensão, me disse que eu iria morrer. Nossa, e isso há quanto tempo foi diagnosticado? Eu tenho hipertensão há mais ou menos 2 anos e meio. 2 anos e meio, não é? E, claro, não foi fácil, mas você está se tratando, né? Sim, está controlada, a minha hipertensão está controlada, graças a Deus. E foi até bom você ter dito isso, até porque talvez tenham outras pessoas nos acompanhando com esse problema, essa doença, não é? Mas que sigam em frente, como você está aí. Você é presidente da associação, né? Você procurou ajuda, não é? E terminou sendo uma presidente de uma associação que ajudar outras pessoas. Você hoje entende na pele o que essas pessoas passam, não é, Rosana? Exatamente. E esse também é um dos grandes problemas. O portador de hipertensão pulmonar, ele precisa de um psicólogo. E nós, da associação, tentamos, de todos os jeitos, disponibilizar de psicólogos, de fisioterapeutas, de nutricionistas. Mas, para isso, nós precisamos... Aí bate no espaço. Entendo. Sempre batendo no espaço. Mas nós, mesmo não tendo a sede, nós temos alguns serviços, sim, que nós fazemos. Se o paciente está precisando realmente de um psicólogo, a associação corre atrás daquele profissional e aquele profissional atende aquele paciente. Se ele está precisando do setor jurídico, como todos nós vamos precisar e precisamos, porque bate no medicamento, como a doutora explicou agora há pouco, é indeferido, aí tem que entrar judicialmente. A associação também disponibiliza esse serviço para os portadores de hipertensão pulmonar. Nós vamos fazendo o que nós podemos, né? Com certeza, Rosane. E eu acredito plenamente, não é, que alguém vai estar, não é, entrando em contato com vocês. Eu acredito e espero que vão entrar em contato com você, né, com a associação, para ajudar no que for necessário. Eu fico aqui na fé mesmo. Eu acredito plenamente, se Deus quiser, vão aparecer pessoas que vão ajudar a associação. Queremos agradecer ao Edelvan, aliás, o Edelvan de Cajueiro Seco, que participou aqui conosco, a Vânia Lira, lá de Igaraçu também, a Bruna Alves aqui participando. Temos pouquíssimo tempo mesmo para responder aqui essa dúvida. O Edelvan, ele tem hipertensão e sente cansaço, ele quer saber se isso pode ser hipertensão arterial pulmonar e se for, o que deve fazer. A Vânia Lira, de Igaraçu, sinto dores de cabeça constante, pressão alta e cansaço, isso pode ser sintoma dessa doença. A Bruna Alves, o meu pai bebe bastante, quando ele tosse o rosto dele fica roxo e ele desmaia. Será que tem hipertensão pulmonar? Os pés dele incham com frequência. Sintomas aqui, pelo que eu vi, me parece, não é, que é essa doença, né, doutora? Exato. Ele tem características que sugerem, mas aí é como a gente falou, a gente precisa examiná-lo, fazer exame clínico, fazer o ecocardiograma, porque o próprio etilista, né, o próprio alcoolista, ele tem também esses sintomas por conta de desnutrição, por conta da própria doença de base. Fazer um ecocardiograma, senhor, tá certo? Para a gente ver se tem. Procura o PROCAP, que é o nosso centro de referência, e aí a gente vai, então, estabelecer
os critérios de diagnóstico, se o senhor tem ou não a doença. E essa resposta da doutora Ângela também vai para a Ângela Lira, aliás, a Vânia Lira, perdão, e o Edelvian, o Edevan, que participa aqui de Cajueiro Seco, não me perdoe se eu li aqui errado o seu nome, tá certo? Mas agradecemos plenamente pela sua audiência e procurem, no caso, o Procap, né, que é um centro de atendimento referência né, nacional. Nessa área nacional. Então procurem, tá certo? E vocês vão ter um diagnóstico mais preciso sobre esse problema que vocês estão sentindo. Queremos agradecer a presença aqui em nosso programa da Rosane Stefano, ela que é presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar de Pernambuco. Foi um grande prazer. Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo espaço. E se vocês quiserem também encontrar mais informações sobre esta instituição, vocês podem acessar a página do Facebook, a fanpage do Facebook, né, que está com o nome ABRAP, não é? ABRAP. ABRAP. Né? www.facebook.com. Não é? Inclusive eu visitei agora há pouco também a página, né, e estava anunciando aqui o debate de hoje, tá bom? E às 18h30 tem a reprise. Queremos agradecer, portanto, a ABRAP e também a doutora Ângela Pontes Bandeira, ela que é cardiologista do Procap. Um abraço especial a todos do Procap que nos acompanham nesse momento. É presidente do grupo de estudos da circulação pulmonar, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi um grande prazer, doutora Ângela. Muito obrigada. Eu queria só deixar uma mensagem final para os pacientes de hipertensão pulmonar, recém-diagnosticados. Não se assustem, não se apavorem, sejam autoconfiantes, procurem o tratamento que tem controle. A doença é grave, não pesquisem muito na internet, no Dr. Google, né? Porque podem ficar muito estressados. Daí, Rosane falou a questão do apoio psicológico. A doença é multidisciplinar realmente, mas nos procurem que a gente vai fazer o possível para atender e para deixá-los o melhor possível. Tá bem, um abraço para vocês, agradecemos a sua audiência e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até amanhã, se Deus assim nos permitir.